Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos ter uma aula agora de matemática, tá? Com a professora Raquel, tá ok? Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre função par, tá? Ímpar, periódica, limitada. Então, o que seria a função par? A função par é considerada quando o f de x for igual ao f de menos x, para todo o valor de x pertencente ao domínio. Quem é o domínio da função? São os valores de x, tá bom? Como resultado, o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y, ou seja, você tem a função f de x é igual a x ao quadrado, tá? E aí, no caso, você vai dar valores para x. Então, vamos falar que x vale 1. Então, coloquei aqui 1 no lugar do x, aqui dentro do parênteses. Então, no caso, se você fizer 1 ao quadrado, vai dar 1. Agora, se você fizer o simétrico deste número, que é menos 1 ao quadrado também dará 1. Quando x vale 2, estou dando valores para x, então vou substituir no lugar do x o número 2. 2 ao quadrado, 4. E se você também substituir o menos 2, vai ficar também 4, porque menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Quando x vale 3, então 3 ao quadrado, 9. Ou quando o x vale menos 3 ao quadrado, mais 9. Então, não importa que o valor, se for negativo ou positivo, ao elevar ao quadrado, os valores sempre darão positivos. Então, aqui, quando x vale 4, então 4 ao quadrado, 16. E quando x vale menos 4 ao quadrado também dará 16. Então, nós vamos utilizar essa situação, quando f de x for igual a f de menos x, para a gente determinar a função par e verificar se realmente ela existe. E quando você for dar valores para x e substituir, você vai montar o gráfico. E observe que este gráfico ele é simétrico em relação ao eixo. Tá? Ou seja, tanto do lado direito como do lado esquerdo, eles vão ter as mesmas medidas para x, que no caso seria, por exemplo, a distância do f de 1 para o f de menos 1 é a mesma, a distância do f de 2 para o f de menos 2 é a mesma e assim por diante, tá bom? Ou seja, se aqui você tem um valor, aqui você terá outro que no caso poderia ser, o menos 1, tá? Tá bem pequenininho, mas dá para enxergar. E aqui mais 1, eles estão separados por uma mesma distância e tem uma simetria, tá ok? Então, vamos agora para o próximo. Vamos lá, função ímpar. A função ímpar, ela não é simétrica, tá? Então, tá lá, uma função f é considerada ímpar quando o f de menos x for igual ao menos f de x, tá? Então, para todo valor de x pertencente ao domínio. Quem é o domínio? Os valores de x, do eixo x. Assim, o gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação ao ponto de origem 0, 0. Então, notem o seguinte, que este gráfico, para ser uma função ímpar, ele tem que passar pela origem, pelo centro 0, 0 do seu plano cartesiano, tá? Se o gráfico, a reta, não passar pelo eixo 0, 0, não será uma função ímpar, tá? Mas temos outros exemplos, por exemplo, aqui, ó, essa daqui é uma função ímpar, ela não passa pelo eixo 0, 0, mas se você substituir os valores na função de f menos x é igual a menos f de x, você vai ter os mesmos resultados e os mesmos valores. Por exemplo, aqui, se o x vale 1, 3 vezes 1, 3. Quando o x vale menos 1, quanto vai valer o seu f? Vai valer menos 3. Só que quando você for substituir aqui no gráfico, você vai verificar que ele vai cruzar o eixo 0, 0.
tá bom? Aqui este outro gráfico também, ó, ele cruzou o eixo 0, 0. Aqui não, mas se você girar a sua função, esta reta vir parar neste quadrante, depois nesse, vai ver que vai ter uma função no sentido anti-horário ou no sentido horário, como você, né, percebe-se aqui, mas que as retas vão parar no mesmo lugar, tá ok? Continuando. Função periódica. O que seria a função periódica? O próprio nome já diz, periódica, ou seja, tem um período, tá? Que vai se repetir. Aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, o que nós temos? O período que está se repetindo, vocês vão até estudar isso no segundo médio, que é função, tá? Aqui, no caso, nós temos o período que equivale a 2π. Então, nós temos o que aqui? Que cada período, certo? Aqui que está em colorido, é 2π. A distância de um período para o outro é de 2π. Aqui embaixo, a distância de um por outro é 1 unidade. Tá bom? Esse de cima é mais complicadinho vocês entenderem, porque vocês não entraram ainda em gráfico de seno, cosseno e tangente, mas eu tenho que mostrar para vocês, tá bom? E esse daqui, que são retas, certo? O período, ele está aumentando de 1 em 1. A separação entre as retas é de 1 em 1. E temos intervalos abertos e fechados. Ó, esse daqui é o intervalo aberto e esse é o intervalo fechado. Por que esse intervalo é aberto? Porque embaixo nós temos o -2, que é fechado para o próximo período, tá? Olha só, aqui é aberto, mas embaixo ele é fechado para o próximo período, tá? Então, é uma função periódica de período 1. E a de cima também é uma função periódica de período 2π, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Vocês vão resolver os exercícios agora, tá? Com atenção, e depois nós vamos tirar as dúvidas, tá? Obrigada.